Pai do Senhor, irmãos, familiares e amigos, hoje é quinta-feira, estamos iniciando mais um estudo bíblico para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aprendendo mais da palavra de Deus. Espero que esses estudos estejam edificando a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo os cultos e os estudos. E se esses estudos e esses cultos estiverem edificando a sua vida, compartilhe com os seus familiares ou com os seus amigos. Amém? Vamos iniciar mais um estudo, para a glória do Senhor. O estudo passado nós estudamos oração, parte 1, parte 2 e parte 3. E se encerrou na parte 1, 2 e 3. Agora nós vamos começar ainda falando sobre oração, mas agora, quais os tipos de oração na Bíblia? Talvez parte 1, parte 2 e parte 3. Amém? Eu peço para você fechar os seus olhos, vamos orar e estar dando início a esse estudo da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai querido. Vai de encontro agora, Pai, essas vidas que estão nos ouvindo, ó Pai querido, e assistindo, Pai querido. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua Palavra. Dá discernimento, da sabedoria do céu, Pai querido. E aonde nós estivermos, ó Pai, nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos livra de todo mal, ó Pai querido. Toma a direção de tudo, meu Senhor, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o estudo vai ser, o título é, quais os tipos de oração na Bíblia? Aí, talvez parte 1, parte 2 e parte 3, ou parte 1 e 2, vamos ver como vai ser o andamento. Como eu falei, é no máximo de 15 minutos, todas as quintas-feiras. Nós estamos entrando na sua casa, no seu lar. Espero que esteja edificando a sua vida. Diz assim, quais são os tipos de oração na Bíblia? Nós aprendemos no estudo passado como orar é importante. Como orar é ter comunhão com o Senhor, é ter intimidade com o Senhor, que é na oração que nós conversamos e que Deus nos responde. Não foi isso que nós aprendemos? Agora vamos ver quais os tipos de oração na Bíblia. E diz assim o estudo. Existem vários tipos de oração na Bíblia. A oração não precisa ser sempre igual, como nós estudamos, Precisamos orar sempre em vãs repetições. Nós precisamos conversar, nós oramos e conversamos com o Senhor todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, quando você acorda, como você vai dormir, na hora do seu almoço. Não precisa ficar sempre, como antigamente, que nós quando a gente não tinha essa intimidade com o Senhor, nós orávamos 5 Pai Nossos, 10 Pai Nossos, 5 Ave Marias, 10 Pai Nossos, 10 Ave Maria, tantas coisas, E era só repetições. O orar com o Senhor é conversar, como você conversa com o seu melhor amigo. Por isso que diz assim, a oração não precisa ser sempre igual, não é vãs repetições, e sim um desabafo, uma intimidade com o Senhor. Diz assim, podemos orar de muitas maneiras para Deus. Orar é falar com Deus. Amém? Orar é conversar com o Senhor. Como você conversa, como nós estamos conversando, Agora só temos, vocês estão me ouvindo, mas logo, logo estaremos juntos e conversando, e você fala, e você ouve. Orar é falar com Deus. Assim como temos muitas conversas diferentes com nossos amigos, também fazemos muitas orações diferentes, dependendo do contexto. Não é assim mesmo? Às vezes você ora para sua mãe, às vezes você ora pelo seu pai, você ora pela sua família, você ora para Deus abrir uma porta de emprego para você, você pede para Deus te derramar sabedoria, para Deus cuidar de você, cuidar da família. Como nós estamos pedindo agora recentemente, por causa dessa pandemia, nós estamos na oração da meia-noite, Nós estamos orando pelas nossas vidas, pela sua vida, pela vida dos nossos familiares, de quem nós amamos. Estamos orando também pela nação brasileira, para que o Senhor tenha misericórdia e salvar a nação brasileira, para o Senhor também ter misericórdia e salvar o mundo, e nós estamos orando pelos trabalhadores, pelos médicos, pelos enfermeiros. Então, a oração depende do contexto. Às vezes você está orando por uma enfermidade, é um tipo de oração. Às vezes na mesma oração você já orou pelaquela enfermidade, você vai orar para Deus abrir uma porta de emprego. Você está pedindo, já mudou o contexto da oração. Às vezes você está pedindo para que seu filho
passe na prova. É um outro tipo de oração. Você está orando para o seu filho passar na prova. Você quer que Deus transforme a vida do seu marido ou transforme a vida da sua esposa. É um outro tipo de oração. Você fala, Senhor, transforma meu marido, muda, liberta ele. Senhor, muda a minha esposa. Então tem vários tipos de oração. A oração que nós agradecemos, né? Não é só saber pedir. Nós temos que orar e agradecer também. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo alimento, obrigado pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos materiais, pelos livramentos, que muitas das vezes Deus nos livra a todo momento e a todo instante. Muitos livramentos nós vemos. Às vezes você está com um carro, vem alguém, quase bate em você. Nossa, foi um livramento de batida. Olha, Deus nos deu um livramento. Mas a maioria dos livramentos nós nem vimos, nós nem vemos. Nós apenas temos que agradecer. Então, é oração de agradecimento. Então, tenha isso no seu coração. Antes de pedir para o Senhor, antes de pedir para Deus, antes de pedir para Jesus Cristo, agradeça. Comece a sua oração pedindo perdão. Eu sempre costumo dizer assim, comece a sua oração pedindo perdão a Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Tudo que eu faço, Senhor, que desagrada a Ti, e os Teus olhos e os Teus ouvidos. Aí você vai falar, obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque é só pedir, não, né? Às vezes a gente só pede, só pede, só pede. Não, nós temos que pedir perdão, agradecer, né? Aí sim falar, Senhor, porque o Senhor sabe das suas necessidades. Mas Ele quer ouvir, Ele quer ser seu amigo. E diz assim, a primeira distinção que pode fazer é entre a oração certa e a oração errada. A oração errada é aquela que não está de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante, hein? A primeira distinção que podemos fazer é a oração certa e a oração errada. Pastor, então tem oração certa e oração errada? Tem. Tem oração certa e tem oração errada, que nós vamos aprender agora. A oração errada é aquela que não está de acordo com a vontade de Deus. Então tem orações que Deus, Ele não responde. Que Deus, Ele não estende a mão. Ele ouve, porque Ele ouve tudo, sabe de tudo, está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Ele ouve e não abençoa, e não responde a pessoa. Porque diz assim, existem alguns tipos de oração que são sempre erradas. Vamos ver esses exemplos de orações erradas? Diz assim, a oração da chantagem. Olha que coisa interessante. A oração da chantagem. Não podemos exigir coisas de Deus fazendo chantagem, porque Ele não nos deve nada. Devemos orar com humildade. Olha que interessante, então, oração de chantagem. Senhor, o Senhor me dá isso que eu faço isso. O Senhor me dá... Não, está errado. Você não pode chantagear o Senhor. Ele nem vai te responder. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou para a sua igreja. Senhor, se o Senhor fazer isso, Senhor, se o Senhor me fazer aquilo, eu faço aquilo. Não. Nosso Deus não é um Deus de chantagem. Ele é um Deus que ouve o seu coração, responde às suas necessidades. Não faça barganha com o Senhor. Não faça chantagem com o Senhor. Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso. Não. Faça para o Senhor, indiferente se Ele vai te dar ou não. O que você está pedindo, não faça troca, não faça um jogo com o Senhor, me dá primeiro que eu te faço. Não, faça primeiro, porque o Senhor vai ver o teu esforço, vai ver o teu coração, vai ver o que você está pedindo, se você realmente necessita, ou é só para o seu ego, ou é só para o seu eu. Aí sim, Deus vai te responder. Mas oração de chantagem não. Combinado? A oração contrária. Outro tipo errado de oração aqui. Oração contrária. O que a Bíblia diz sobre a oração contrária? Tem muitas orações que você... A oração contrária, vou te dizer assim, você tem inveja, né? Você tem inveja de uma pessoa. Estou dando um exemplo. Ela é seu amigo, mas você tem inveja, você tem ciúme, você tem... E a pessoa está orando porque ela necessita... Vou pegar o exemplo de um carro, tá? Ela necessita de um carro para se locomover, para ir para o trabalho, para ir para a casa do Senhor, louvar. E ela confidencia para você. Fala assim, eu estou pedindo a Deus, estou orando a Deus, para que Deus me conceda um carro. Mas pela sua inveja, você começa a orar contrário. Fala, Senhor, não abençoa o fulano de tal, não. Ele não precisa do carro, não. Isso é oração contrária.
Às vezes você confidencia alguma coisa, algum projeto seu na igreja, né? Você vai ampliar o ministério, você vai fazer alguma coisa. E tem pessoas que têm inveja, não têm a capacidade, têm ciúmes de você e principalmente inveja de você e começa a oração contrária. Um exemplo de uma porta de emprego. Vai lá, você está orando para o seu filho, tem uma porta de emprego. E você confidencia para uma pessoa, né? Conversou, falou, eu estou orando a Deus para que Deus abra uma porta de emprego para o meu filho que está necessitando. Mas aquela pessoa que você confidenciou isso, ou não gosta de você, ou não gosta do teu filho, ou tem própria inveja mesmo, e começa, Senhor, não abre a porta para o filho da fulana, não. Não abre a porta para a filha da Dona Maria, não. Não abre a porta para o filho do seu João, não. Isso é oração contrária. Isso Deus não responde. Deus, ele ouve porque ele ouve tudo, ele sabe tudo. Mas ele não responde oração contrária. Então, não ore desejando o mal do seu irmão. E sim, ore abençoando o seu irmão, abençoe seus vizinhos, ore abençoando até quem você não gosta. Difícil, né? Muito difícil. Mas ore para essas pessoas, que Deus transforme, que Deus mude. Ore para que Deus alcance o coração igual alcançou o seu coração. Então não ore com orações de chantagem, não ore orações contrárias, porque Deus ouve, mas não te responde. Ah, tem alguma coisa que eu não quero isso, eu não gosto daquilo. Ore para Deus transformar. Aí Deus ouve. Oração de transformação, ele ouve. Então oração contrária, não. Se você não gosta de alguém, ou tem inveja, que nós temos inveja. Você fala que não, mas lá no fundinho, né? Então peça para Deus mudar o seu coração, para Deus tirar a sua inveja, e para você não orar mais contrário para ninguém. Sim, você orar abençoando as pessoas. Outra oração aqui, ó, errada. Uma oração mentirosa. O que é uma oração mentirosa? Deus sabe quando você está mentindo. Então não podemos enganar, devemos sempre ser honesto com Deus. Uma oração mentirosa é você orar prometendo ou fazendo alguma coisa para o Senhor, sabendo que você não vai cumprir. Isso é uma oração mentirosa. Uma oração querendo enganar Deus. Deus não se engana, Deus não se zomba, Deus não se brinca. Oração mentirosa. Então, quando você prometer alguma coisa, não fale mentiras para o Senhor, porque Ele sabe de tudo. Você pode enganar e mentir para o seu pastor, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua vizinhança, para os seus amigos, para os seus familiares. Mas de Deus, não. Você não consegue mentir para Deus. Nós não enganamos Deus. Então, essa é uma oração errada, uma oração mentirosa, que você não pode enganar e não pode, devemos ser sempre honestos com Deus. Então, na sua oração, aqui estão orações erradas, oração de chantagem, oração contrária e oração mentirosa, não engane. Nessa oração mentirosa, não engane a Deus. Ele sabe todas as coisas. Não prometa coisas que você não vai cumprir. Não prometa as coisas só pedindo que depois você não tem como responder para o Senhor. Então, oração mentirosa, o Senhor ouve. Ele ouve, porque Ele ouve tudo. Mas Ele não te responde, porque sabe que você está mentindo. Amém? São esses três tipos de oração errada. Deus não fica feliz com esse tipo de oração. Ele diz, ó, Deus não fica feliz com esse tipo de oração. Então depois nós vamos aprender e estudar a atitude correta para orar também. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração que podemos fazer. Quanto mais orarmos, descobrirmos tipos de oração, quanto mais orarmos, descobriremos mais tipos de oração. Esses são apenas alguns dos tipos de oração na Bíblia. Amém? Agora nós vamos, então, essas são orações erradas. Nós vamos começar com o primeiro tópico agora, oração de louvor e gratidão. Amém? Então, no próximo estudo, nós já vemos as orações erradas. E no próximo estudo, na próxima quinta-feira, querendo Deus, nós vamos ter o primeiro tópico, oração de louvor e gratidão. Amém? Então vamos encerrar por hoje. Próxima quinta-feira, querendo Deus, estaremos aqui. Feche os seus olhos.
Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa o nosso pecado, Pai, se falamos ou fizemos alguma coisa que desagradou o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que tu vem fazendo em nossas vidas. Obrigado por esse estudo bíblico, que tenha chegado aos lares na vida dessas pessoas que estão ouvindo, ó Pai querido, e seja edificante, Pai querido. Mais uma vez te peço que não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Senhor. Guarda-nos, nos protege, nos abençoa, nos livra de todo mal e nos abençoa nesta noite, Pai querido. Próxima quinta-feira estaremos aqui querendo o Senhor, Pai. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quinta-feira, querendo Deus. Deus te abençoe.